A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário de escatologia. Essa é a terceira aula. Nós vamos falar sobre as 70 semanas que foi vista por Daniel. Abra comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 9, versículo de número 20 em diante, diz assim: enquanto eu ainda falava e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e apresentava minhas súplicas diante do Senhor Jeová, meu Deus, em favor do Monte Santo do meu Deus. Sim, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, um varão que tinha visto na visão a princípio, voou apressadamente até mim na hora do sacrifício da tarde. Veio para instruir-me e disse: ó Daniel, eu saí para te fazer entender o sentido da visão. Desde o princípio da sua súplica saiu a sentença, e eu vim para te fazer compreendê-la, pois tu és muito amado de Deus. Entende, pois, a sentença e compreende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel e sobre a tua santa cidade, para exterminar a transgressão e para tirar o pecado e para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, pois, e tome em conta que desde que saia a ordem para restaurar e reedificar em Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe, haverá subsequentemente 7 semanas e 62 semanas, nas quais as ruas e as tranqueiras serão reconstruídas, mas serão tempos difíceis. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e até o fim haverá guerra, segundo os decretos da assolação. Ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a desolação que está determinada seja derramada sobre o assolador. No versículo 20 até o versículo 23, você vai ver que Daniel estava orando, e se você ler o contexto, você vai ver que Daniel pedia para que Deus revelasse a ele qual seria o futuro do povo de Israel. E o anjo, Gabriel, ele voa até Daniel, cumprindo o seu papel de anjo, porque anjos são mensageiros, são conservos nossos, estão a serviço da igreja, para trazer as bênçãos da igreja, para trazer resposta de Deus. Então, Gabriel voa até Daniel e traz para ele a explicação do que haveria de acontecer. Versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, vírgula, para exterminar a transgressão, para tirar o pecado, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Ou seja, o anjo disse para Daniel: olha, Daniel, daqui até que se cumpra a profecia, até que seja tirado a transgressão do povo de Israel, até que seja tirado o pecado, a iniquidade, até que seja aplicada a justiça eterna, vai haver 70 semanas. Se você pegar essas 70 semanas, ela gera muita dor de cabeça, muita polêmica. Tem muita gente que não tem um conhecimento bíblico, e por não conhecer um pouco de hermenêutica também, faz uma bagunça nisso aqui. Mas não é difícil de entender, eu vou te explicar. Segundo Levítico, capítulo 25, versículo 8, diz assim, ó: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49. Então, esse texto de Levítico, ele está falando sobre o ano sabático, sobre o ano do jubileu,
E nesse texto, ele está dando uma explicação a essa profecia também entregada a Daniel. Se você pegar 70 semanas e multiplicar por 7 semanas de 7 anos, ou seja, cada semana teria um cumprimento literal de 7 anos. No versículo 25 fala assim, ó: sabe, pois, e tome em conta, que desde que sai a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até a vinda do Messias, haverá subsequentemente 7 semanas. Ou seja, Daniel recebeu a visão, e até que saiu a ordem, se passou 7 semanas. Anote aí, 7 semanas de quando Daniel recebeu a visão, até que saiu a ordem para a reconstrução do templo. Da ordem da reconstrução do templo, até que veio o Messias, até a sua morte, a sua obra, a sua ascensão, se passaram mais 62 semanas. Então, 7 semanas com mais 62 semanas são 69 semanas. Essa profecia das 70 semanas, ela gira em torno da genealogia de Mateus capítulo 1. Anote aí na sua casa, porque isso aqui pode servir de referência para você. Ela gira em torno da genealogia de Mateus capítulo 1. No versículo 17, você vai ver que ele fala assim, ó: de sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foram 14, de Davi até o exílio para a Babilônia foram 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Então você vai ter um primeiro grupo de geração, que fala de Abraão até Davi. Você vai ter um segundo grupo de geração, que vai girar em torno dos reis de Israel, que vai falar de Davi até a deportação para a Babilônia. E o terceiro grupo, esse terceiro grupo que fala aqui, ó, do exílio da Babilônia até Cristo, foram 14 gerações. Essas 70 semanas de Daniel, elas giram em torno desse terceiro grupo aqui. Desse terceiro grupo da genealogia de Jesus que está aqui. Então, todo o cumprimento dessas 69 semanas que eu te falei, vai se cumprir na vida dessas pessoas aqui do terceiro grupo da geração, da genealogia de Jesus, que está narrado em Mateus capítulo 1. Então você tem 69 semanas. Vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui. Você tem 7 anos. 7 anos. Cada semana tem um cumprimento literal de 7 anos. Você tem 7 semanas mais 62 semanas até a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. Então dá 69 semanas. Se você multiplicar 7 anos de uma semana, vezes 69 semanas, dá 483 anos. 483 anos. Anote isso aí na sua casa. Por quê? Porque de quando Daniel recebeu a profecia até a ordem da reconstrução do templo, foram 7 semanas, passaram 49 anos. Da ordem da reconstrução do templo, que aconteceu lá em Neemias, Esdras e Neemias, até Cristo, até o nascimento de Cristo, 400 anos. Então você tem 449 anos. Do nascimento de Cristo até a sua morte e ascensão, mais 34 anos. Então você tem 483 anos. Então isso nos prova que até a ascensão de Cristo se passaram 483 anos e se cumpriram 69 semanas. Mas por que não se cumpriram as 70 semanas? Porque quando Cristo morre, ele completa a obra da salvação, nasce a igreja. E o Espírito Santo ele é enviado à terra para ficar com a igreja. Então, as 70 semanas para aqui. Se cumpriram 69 semanas até a obra do Calvário.
E abriu-se um parênteses. Por quê? Porque começou uma dispensação chamada graça. Então, o foco hoje não está sobre Israel, o foco hoje está sobre a igreja. Então, esse parênteses que abriu, chamado graça, fez com que as 70 semanas parassem. Então, faltou uma semana de 7 anos. Faltou uma semana de 7 anos. Que semana é essa? Versículo 26 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 26. Fala assim, ó. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Ou seja, o Messias vai subir. Ele vai ser assunto aos céus. Ele vai ressuscitar. Ele morreu, ressuscitou e foi tirado da terra. Então aqui fala da ascensão de Cristo. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e até o fim haverá guerra, segundo os decretos da assolação. Aí aqui está falando do quê? Depois que o Messias for tirado, nasce a igreja. Então a gente está na dispensação da graça. Falta uma semana para se cumprir. Essa semana vai se cumprir depois que a igreja for tirada da terra. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai se cumprir essa última semana que falta para se cumprir. Versículo 27. Ele firmará um pacto com muitos por uma semana. Aqui está falando do anticristo. Então a igreja vai subir no arrebatamento, e essa última semana que falta, ela vai se cumprir na terra. O anticristo vai se revelar. O príncipe que há de vir, do versículo 26, está falando da pessoa do anticristo. Ele vai se revelar e ele vai firmar um pacto com Israel por uma semana. E no meio da semana ele vai quebrar a aliança com Israel. Então você tem uma semana para se cumprir. Ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Ou seja, no meio da semana, uma semana de 7 anos, essa semana é a semana da grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada da terra, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e vai começar essa semana. Essa semana, ela vai se dividir em 2 partes. Por quê? Porque na primeira parte dessa semana, da grande tribulação, o anticristo ele vai firmar um pacto com Israel. Ele vai se passar por Cristo. Ele vai dizer que ele é o Messias. E o povo vai acreditar nele. O povo vai acreditar nele. Mas no meio da semana, ele vai quebrar essa aliança com Israel. Sabe aquele cavaleiro amontado num cavalo branco em Apocalipse 6? Então, é o anticristo. É o primeiro selo que vai ser aberto, é o de Apocalipse 6. Então, quando esse cavaleiro aparecer, presta atenção que ele vem montado sobre um cavalo branco. Ele imita o Cristo que vem rasgando os céus no capítulo 19, junto com a igreja. Então ele vai se passar por Cristo. Aqui está falando do anticristo. Ele vai firmar um pacto com Israel. No meio da semana ele vai quebrar o pacto. E vai começar, vai se abrir os outros selos, os outros 6 selos. Vai ser derramado as taças, as trombetas, até a guerra do Armagedon. Espero que você tenha entendido essa profecia das 70 semanas de Daniel. Não é difícil de se compreender. Preste atenção naqueles cálculos que eu te ensinei, faça aqueles cálculos, acompanhe os anos, você vai ver que 69 semanas se cumpriram até que Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus. E ainda falta uma semana, e essa semana vai se cumprir na grande tribulação. Eu quero que você medite nessa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Você é a igreja. Você não tem que estar preparado para a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo vai ser depois da grande tribulação. Você tem que estar preparado para o arrebatamento da igreja.
Você tem que pôr a sua vida em ordem. Jesus está voltando. Então se prepara. Deus abençoe a sua vida. Eu espero você até a próxima aula. Na próxima aula eu vou começar a falar das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 cartas enviadas às 7 igrejas em Apocalipse. A gente vai começar, eu vou dar uma introdução sobre o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então espero você até a próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida. Curta os nossos vídeos, comente nossos vídeos, compartilhe, nos ajude a divulgar essa obra, esse trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua igreja. Que Deus abençoe o seu ministério. Eu espero você até a próxima aula. Se inscreva no nosso canal. Estamos esperando por você. Que Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.